Olá! Um dos assuntos mais fantásticos da Bíblia é a questão do santuário. O santuário terrestre, cópia do santuário celestial. No santuário terrestre, o sacerdote, uma vez por ano, entrava no compartimento santíssimo, onde ele fazia a obra de juízo. O resto do ano, ele ficava no primeiro compartimento, fazendo a intercessão dos pecados das pessoas. Agora, quando a gente pensa no santuário celestial, e que os adventistas dizem que a partir de 1844, Jesus passa do lugar santo para o santíssimo e começa a obra do juízo, como é que ele intercede por ser humano ainda, se ele está num compartimento onde é feito apenas o juízo? O texto de Hebreus confirma que Jesus é o grande sacerdote. Quando, a partir do capítulo 8, Hebreus diz, Jesus, o grande sacerdote da nova aliança. No verso 1 diz o seguinte, a coisa mais importante de tudo é que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar, no santuário, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Comprovando de que no céu há também um santuário e que o santuário aqui da terra era molde do que está no céu. Agora, se aqui na terra o sacerdote passava o tempo todo intercedendo e apenas por um momento ou uma vez por ano estava no compartimento mais importante, o Santo dos Santos, e ali fazia a obra de juízo, hoje Jesus está fazendo a obra do juízo. Mas como que ele intercede por nós? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E como eu sempre digo, a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Estamos em conexão com todos esses e o nosso sinal está chegando pelas ondas por todos os lugares. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aí junto com a gente e juntos podermos estudar a Palavra de Deus. Esse programa é um programa de perguntas e respostas bíblicas que você já sabe, quem responde é a Bíblia, mas quem está na mira da verdade para responder o que a Bíblia tem para nos dizer é ele, professor Leandro Quadros. E aí, meu amigo, tá com uma gravata bonita hoje, hein? Tá preparado para receber as boas perguntas? Pois olha, rapaz, ainda bem que não é feia, rapaz. A cor passa, não é daquela cor que eu não gosto, essa aqui ainda passa, né? Mandar um abraço, Tito, aqui para alguns amigos que acompanha o programa. Hoje eu encontrei a Patrícia Iglesias, que é filha do irmão Dorival Iglesias. Um abraço para vocês dois, irmão Dorival Iglesias, sua filha. Diz que o irmão gosta muito do programa. Obrigado pelo seu carinho. E um abraço também para a assessora da Patrícia, a Gisele Noyels. Ambos os três são de São Paulo. Que Deus abençoe a vocês. E o outro abraço eu vou mandar para uma ouvinte da Rádio Novo Tempo, que mandou uma carta para nós, para a rádio, e a rádio me encaminhou. O nome dela é Josiane dos Santos da Cunha. Ela mora em Jardim Alegre, diz aqui, Pouso Alegre. Minha irmã, que Deus guarde a sua vida. Obrigado pelo carinho para com o programa, obrigado por pedir o nosso estudo bíblico. Com certeza a equipe da Escola Bíblica já cadastrou, já está chegando para você. E que o nosso Criador continue abençoando a você e falando ao seu coração de forma cada vez mais clara, né, a respeito das verdades novas que você tem descoberto. Muito bem, professor. Eu também mando um abraço para a dona Ondina Tavares, de Arthur Nogueira, que acompanha o Na Mira da Verdade, é fã do programa, está sempre ligadinha. Um abraço para a senhora, minha irmã, que Deus lhe abençoe. O seu filhão Davi mandou um abraço e um beijo para a senhora, tá bom? Muito bem, professor. Nós abrimos o programa com um assunto polêmico, um assunto que talvez até muitos dos nossos telespectadores talvez não tenham ouvido falar sobre isso, mas é a questão sobre o santuário, tanto terrestre
como o celestial. E é sabido por muitos que a igreja começa a apresentar essa teologia do santuário celestial num período baseado-se em Daniel e Apocalipse, que chega a uma data da nossa era, 1844, onde entende-se que Jesus, no santuário celestial, assim como acontecia no santuário terrestre, ele passa do lugar santo para o santíssimo para fazer, então, a questão do juízo. No Antigo Testamento, o santuário também tinha os mesmos 2 compartimentos como no céu. O sacerdote, no primeiro compartimento, fazia toda a intercessão. E no segundo compartimento, a questão do juízo. Então, nesse dia em especial, ele deixava de interceder pelo povo? Se era assim, será que no céu, Jesus, já que os adventistas dizem que ele está no Santíssimo, fazendo a obra do juízo, ele não está intercedendo pelo ser humano? Olha só a pergunta como chegou. Ela chegou pelo nosso Facebook, a gente tem que apresentar aqui a pergunta. O Adelmar Almeida perguntou o seguinte: se no santuário terrestre do antigo Israel, o primeiro compartimento era dedicado à intercessão e o segundo no dia da expiação para o juízo, como entender que Cristo passa do primeiro para o segundo compartimento em 1844? Ele conservaria a intercessão e o juízo ao mesmo tempo, se no antigo Israel isso era feito em compartimentos diferentes? Ou seja, professor, será que Jesus não está intercedendo então pelos seres humanos? Essa obra já acabou, agora só a obra de juízo? Vamos analisar essa questão muito importante e quando analisarmos, Tito, o papel do sumo sacerdote, por exemplo, no dia da expiação em Levítico 16, perceberemos que não será difícil entendermos essa questão. Antes, de forma muito breve, para contextualizar o nosso telespectador e ouvinte, a doutrina bíblica do santuário, ela mostra o plano de salvação de uma forma muito bonita e detalhada. Eu vou ler Êxodo 25, 8 e 9 para começarmos, e que diz o seguinte: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Quando Deus pediu para o povo de Israel construir um santuário para Deus habitar com a sua glória no meio do povo, Deus disse que era para fazer conforme um modelo, uma maquete que Deus mostrou para Moisés. Se há uma maquete e há um modelo, isso significa que há um santuário original. É por isso que em Hebreus, capítulo 8, 1 e 2, é dito o seguinte: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Veja, no Antigo Testamento Deus pede para fazer um santuário de acordo com o modelo que Deus apresentou para Moisés. E Hebreus 8 e 2 afirma que há um verdadeiro, ou seja, um original, que o Senhor fez e não o homem. Então, o santuário terrestre construído por Moisés, segundo o modelo que Deus mostrou, ele é uma cópia do celestial, onde Deus se encontra. E por meio desse santuário terrestre, que é uma cópia do original, Deus ensinou vários aspectos do plano de salvação ao povo hebreu. A figura do sacerdote e do sumo sacerdote apontavam para o sumo sacerdócio de Cristo. O cordeirinho sacrificado apontava para o Senhor Jesus Cristo, que morreria pelo pecador. O dia da expiação em Levítico 16, que envolvia o dia do perdão, tem a ver com a obra de juízo. Então, vários aspectos do santuário terrestre estão relacionados com algum aspecto do plano de salvação. Então, Deus criou o santuário terrestre como um sistema didático, pedagógico, para ensinar o plano de salvação. Por isso, nós adventistas cremos na importância dessa doutrina. Quando entendemos a doutrina do santuário terrestre, tendo em mente
que era apenas uma cópia do original, vários aspectos do plano de salvação e do conflito entre o bem e o mal ficam mais claros para nós. Depois de mostrar para você de uma forma muito breve e simples que o santuário terrestre nos ensina algo sobre as realidades do santuário celestial e do plano de salvação, eu posso responder a sua pergunta. Quando você lê Levítico 16, você percebe uma coisa muito importante. O fato de o sumo sacerdote realizar uma obra no lugar santíssimo do santuário, que era o segundo compartimento, esse santuário terrestre tinha 2 compartimentos, lugar santo, onde ele ministrava diariamente, e o lugar santíssimo, que era uma vez ao ano apenas. O fato de o sumo sacerdote passar para o lugar santíssimo no dia da expiação, ou dia do perdão, dia do juízo, não fazia ele perder a sua primeira função. Ele era sacerdote, ele servia como um intermediário entre Deus e o povo. No dia da expiação, ele acumulava uma outra função. Além de ser o mediador ali entre Deus e o homem, agora ele estava fazendo um papel, diríamos assim, de um juiz estabelecido por Deus, para definitivamente limpar os pecados do povo que haviam sido transferidos para dentro do santuário. Se você ler Levítico 16, por exemplo, nos versos 1 e 2 você percebe uma coisa interessante. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo através do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho, como oferta pelo pecado, e com um carneiro para o holocausto. Isso aqui existia também no dia da expiação. Veja, ele fazia ainda uma obra no lugar santo. Depois que entravam em cena 2 bodes, não é? No ritual do santuário, você percebe a menção ao lugar santíssimo no restante do capítulo 16, não é? Ele fazia uma obra no lugar santo, que simboliza a intercessão de Cristo por nós, e fazia uma obra também no lugar santíssimo no dia da expiação, representando o quê? O juízo. Quando Deus vindica o caráter do seu povo perante o universo. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote apenas acumulava uma outra função. Ele não perdia sua função anterior. Com Cristo é a mesma coisa. A mesma Bíblia que diz em 1 Timóteo 2,5 que Cristo é o nosso mediador, em João 5,22 diz que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então Cristo, quando passa para o lugar santíssimo do santuário celestial, para começar a sua obra de juízo, ele acumula sua função. Além de intercessor, ele vai ser o nosso intercessor até o dia da sua volta, é óbvio. Além de intercessor, agora ele acumula uma outra função, a de juiz. E essa é uma ótima notícia para você e para mim, telespectador e ouvinte. Veja como a doutrina do santuário dá esperança de salvação, quando nós a entendemos corretamente. Se o seu intercessor, advogado de defesa, que é Cristo, é o seu juiz ao mesmo tempo, eu pergunto, como que você vai perder a causa no tribunal divino? Só se você quiser. Por quê? Aquele que morreu por você, aquele que deu a vida por você, é o ser mais habilitado para julgar você. Se ele amou você ao ponto de morrer numa cruz, de acordo com Romanos 5, 7 e 8, é óbvio que este amor dele em ter morrido por nós, esse amor dele vai acompanhar a sua obra de juízo. Ele será um juiz justo, mas ao mesmo tempo muito amoroso e misericordioso. Então, na verdade, o acúmulo de uma dupla função dá mais ainda esperança ao cristão. Por isso eu fico muito triste quando eu leio alguns livros dizendo o seguinte: a doutrina do santuário ensinada pelos adventistas e do juízo investigativo tira a certeza de salvação do crente.
Tira coisa nenhuma. Tira se a pessoa não entender devidamente a doutrina. Então, eu espero que esta brevíssima introdução da introdução possa ter despertado em você o interesse para você estudar esse assunto. E eu já gostaria de recomendar para você uma obra. Existem muitas, obviamente, interessantes, mas uma que eu me recordo agora, eu não sei se eu a tenho aqui para mostrar. Não, eu não tenho ela aqui para mostrar ainda, mas eu ainda a terei. A obra que eu gostaria de indicar para você, que não se encontra aqui no momento, é a seguinte. O título é O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. Essa obra foi publicada pela editora Casa Publicadora Brasileira. O nosso telespectador poderá ver os dados da editora na sua tela e o nosso ouvinte, que está acompanhando o programa simultaneamente, eu vou dizer os dados para o ouvinte. Para ligar em horário comercial, né, o telefone da Casa Publicadora é 0800 9790606. Vou repetir para o ouvinte da rádio, 0800 9790606 e o site cpb.com.br. C de casa, P de Paulo, B de bola.com.br. Com certeza esse livro vai ajudar você a se aprofundar na doutrina do santuário, a entender melhor o plano de salvação e a ter ainda mais certeza da salvação em Cristo. Muito bem, professor. É importante destacar que essa doutrina do santuário é uma doutrina onde apresenta todo o plano da redenção. Todos os detalhes do santuário estão envolvidos com o plano da redenção, que Deus instituiu desde a fundação do mundo para que nós pudéssemos ser salvos. Se você tem a oportunidade, quer conhecer mais sobre isso, pode entrar em contato com a gente, entre em contato com a Igreja Adventista, tenho certeza que você vai descobrir verdades que jamais imaginaria que consta neste livro sagrado, onde apresenta todo o nosso plano de redenção e em que momento estamos vivendo nesse plano da redenção nos dias de hoje, tá bom? Entre em contato com a gente, ligue para a gente ou então peça o nosso curso bíblico e muitas outras literaturas que eu tenho certeza que você vai se interessar muito por esse assunto. E eu digo para você que a partir do segundo semestre nós já estamos devendo isso, mas vamos fazer um programa especial falando sobre a doutrina do santuário terrestre e celestial também, tá bom? Aguarde aí, que a qualquer momento você vai ter um programa especial aqui no Na Mira da Verdade. Muito bem, para você participar do programa, você pode mandar suas perguntas por SMS, o número é 12 98151 0101. Você pode também participar através das redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @Na Mira da Verdade e ainda no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Essa pergunta aqui chegou por SMS e quem mandou foi a Natasha, professor, e ela pergunta o seguinte: eu queria saber se Deus se arrepende, sendo Ele onisciente e onipresente. A gente sabe que tem alguns textos na Bíblia onde na palavra de Deus é dito que Deus se arrependeu. Agora, se Ele é onisciente, onipotente, onipresente, enfim, Ele é Deus, por que Ele se arrepende? Ele não é perfeito? Vou ler 2 textos aqui, Tito, para explicarmos para a nossa telespectador e ouvinte. O primeiro se encontra em Números 23:19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra arrependimento aqui, obviamente, significa uma mudança em conceitos. É óbvio, Deus não muda os seus conceitos. Aquilo que Deus considera mal, Ele considera mal para sempre. Aquilo que Ele considera bom, Ele considera bom para sempre. Aquilo que Deus faz de bom, tudo que Deus faz é perfeito. Então, o que Ele faz na sua perfeição, Ele não se arrepende. Agora, tem uma outra palavra no hebraico para arrependimento que não se refere a uma mudança de conceitos, mas a uma mudança na forma de lidar com o pecador. Então, devemos atentar para isso. Número 23:19 fala que Deus não se arrepende no sentido de mudar de conceitos, arrepender-se de um equívoco, porque Deus é perfeito. Agora, no trato com o pecador, Deus muda assim a sua forma de lidar. E nesse caso, aparece a palavra também arrependimento. Então, Jonas, o livro de Jonas, capítulo
3, verso 10, diz assim: tendo em vista o que eles fizeram, falando dos ninivitas, e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Quando você analisa esse contexto, Deus havia prometido destruir a cidade de Nínive, porque eles eram muito ímpios. Só que quando eles se converteram, diz o texto, Deus se arrependeu, não é, do mal que faria em relação a eles. Deus Deus passou a gostar do mal? Não. Deus continuou odiando o mal. Deus continuou amando o pecador. O que Deus fez foi mudar a sua forma de tratar o pecador. Como o pecador se arrependeu, Deus se arrependeu no sentido de mudar a forma de lidar com o pecador. Bom, já que eles se arrependeram, eu não vou executar esse juízo sobre eles. Então pensa assim, o arrependimento divino não é uma mudança em conceitos como ocorre conosco. O arrependimento divino é uma mudança na sua forma de tratar o pecador quando o pecador corresponde ao amor e aos apelos de Deus. Então, são duas coisas bem diferentes. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Ângelo Souza. Ângelo, a sua pergunta está na mira. E ele diz o seguinte: olá, tudo bem, Tito, professor Leandro? Sou da Bahia e gosto muito do programa de vocês. Não sabe o quanto podemos aprender a verdade de verdade. Pois sempre fui de uma denominação e hoje vejo que muitas coisas que aprendi foi ensinado errado e agradeço a Deus pelo novo tempo. Mas tenho uma pergunta baseada no que aprendi antes, se tem base bíblica. É que vejo falar muito nas denominações, lá no Evangelho de João 15, 18, Jesus diz que o mundo nos odeia. A dúvida é, os pastores dizem que isso é um sinal de que a pessoa está agradando a Deus quando é perseguida diariamente ou quando desafiamos o inimigo na batalha espiritual. Há base bíblica que reforça essa ideia? Muito obrigado se a minha pergunta for pescada. Ela foi, meu amigo. Professor, essa ideia de dizer que o mundo está contra nós, a Bíblia diz isso? Eu não sei qual é o texto, ele não apresentou aqui o texto. Assim, João 15, 18, né? Diz que o mundo nos odeia. Deus se agrada se nós estamos em batalha com o inimigo? Isso prova que nós estamos do lado dele? Ou não? Como é que é isso? Isso é apenas um detalhe que a Bíblia está citando ali da nossa luta diária. Nós precisamos realmente compreender isto, tendo em mente o propósito do autor bíblico, né? Então, em João 15, 18, realmente, aqui diz assim, ó, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então, o que Cristo está dizendo? A maldade, pessoas más, conspiram contra Cristo e seu Evangelho. Né? O cristianismo, Jesus Cristo, não é agradável a todos. E, obviamente, que se Cristo desagrada, os seguidores de Cristo também desagradarão. Então, Cristo está nos prevenindo e está até nos fortalecendo. Filhos, vejam bem, quando vocês perceberem perseguições, problemas, tenham em mente que eu passei a mesma coisa, porque como eu sou santo e chamo vocês para serem meus filhos, é óbvio que quando a bondade de um filho de Deus entra em contraste com a maldade de uma maioria, a maioria não se agrada daquilo. Por quê? Os atos de um filho de Deus são bofetadas muitas vezes no rosto de um ímpio. Agora, isso não significa que você e eu devemos apressar a perseguição. O cristão não pode ser imprudente. O cristão tem que viver como um cristão, mas não como um cristão arrogante ou fanático. O cristão tem que ser a luz, o sal da terra. E aqui, em Mateus, capítulo 5, verso 13, Jesus diz assim, ó, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Aí verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então veja, as nossas obras devem incentivar as pessoas a perceberem que Deus mudou a nossa vida e pode mudar a vida delas. Mas não devemos pensar que devemos agilizar ou incentivar uma perseguição desnecessária. Então, sejamos cristãos no exemplo, mas não sejamos fanáticos em pensarmos assim, bom, já que os perseguidos são abençoados por Deus, eu vou forçar os outros a me perseguirem. Não, isso aí já seria insensatez. E uma outra coisa, não é que os perseguidos só que agradam a Deus, porque muitas vezes é apresentado isso. Se você é um perseguido, então sim você está agradando a Deus. Isso é exemplo de que você está agradando a Deus. Não, muitas pessoas que talvez não sejam perseguidas, também Deus se agrada delas, não é isso, Com professor? certeza. E outro detalhe, Tito, às vezes alguém pode estar sendo perseguido porque fez algo de errado mesmo. Né? Então, se o indivíduo fez algo de errado no seu trabalho, não é? É um negligente e começa a enfrentar uma perseguição, isso aí é por causa da negligência dele. Uma outra coisa também é que eles acabam dizendo que às vezes só o crente é que agrada a Deus, entendeu? É essa a posição que acaba sendo colocada, que apenas quem é crente que Deus se agrada. Mas não é assim, pelo contrário, né? Deus se agrada de todas as pessoas, né, que, segundo a luz que tem, vivem de acordo com os princípios de Deus. Agora, óbvio, para a salvação não basta isso. A salvação é por meio de Cristo. Somente quem aceitar a Cristo é que vai ser salvo. Não adianta eu ser uma pessoa boa e não aceitar o caminho de salvação que Deus escolheu, que é a fé em Jesus Cristo. Com certeza. Ok, professor, muito bem. Nosso tempo corre demais, a gente não tem tempo de colocar muitos questionamentos que chegam para a gente. Mas aproveite o nosso intervalo, formule a sua pergunta, manda para a gente. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos. Este é o programa Na Mira da Verdade. Você participa do nosso programa mandando suas perguntas por SMS. O número é 12 98151 0101. Pelas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e também no nosso blog, que além de você poder participar ao vivo, você ainda tem a chance de se aprofundar mais nos assuntos que apresentamos aqui no programa e ver todos os outros programas, tá bom? novotempo.com/Na Mira da Verdade. A pergunta que chegou aqui pra gente pelo SMS, deixa eu ver se tem o nome, é a Vanessa, ela é de Brasília e ela diz o seguinte, professor: acompanho o programa de vocês, sempre esclarecedor, parabéns. Sou crente em Jesus, mas me sinto tão descrente em alguns métodos que determinadas igrejas usam ao pregar, tais como o famoso retetê. Na verdade, acho-os parecido com rituais de religiões afrodescendentes, com todo respeito. Meu marido crê e não fico à vontade caso tiver que acompanhá-lo a esses cultos. Pergunto-lhe, estou contrariando o Espírito Santo? Isso é obra dele? Por favor, pesquem minha pergunta. Tenho pedido a Deus que mostre-me se estou errada. Muito boa pergunta. Professor Leandro Quadros, como é que fica essa questão? Essas denominações onde apresentam o Espírito Santo, as pessoas chacoalhando, fazendo um alvoroço, retetê, isso é realmente obra do Espírito Santo, professor? Eu posso garantir para essa irmã sincera que no meio religioso, evangélico, onde há essas manifestações, há muitos filhos de Deus sinceros, né, que não sabem pelo que estão passando. Então, os filhos de Deus estão em todos os lugares. Ao mesmo tempo, eu posso lhe garantir, minha irmã, que você não está sendo contra o Espírito Santo. Você está tendo um discernimento espiritual, porque a Bíblia não é a favor desse tipo de prática. Vamos analisar como que
como é o tipo de culto que agrada a Deus. E vamos analisar também um texto que mostra o que acontece em uma pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo. Tá? Então, por exemplo, em 1 Coríntios 14, Paulo está corrigindo a igreja de Corinto porque o culto não estava legal. E quando ele começa a falar sobre a ordem no culto, nos versos 33 e 40 de 1 Coríntios 14, entre as orientações que ele dá para que o culto se torne ordenado, Paulo diz assim, 14:33, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Bom, se Deus não é de desordem, onde há desordem, isso significa que não foi o Espírito Santo quem produziu essa desordem. É claro. Verso 40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, o culto que agrada a Deus é óbvio, não estou dando desculpa para cultos mornos e frios, não estou dizendo isso. Conheço muitos cristãos que quando estão cantando uma música, seja do inário ou da harpa cristã, por exemplo, vão cantar sobre a alegria da salvação, não é? O indivíduo canta assim, ó. Oh, que amor em Cristo tenho. Isso aí não é um culto, isso é uma lamentação, entendeu? Então isso aí não agrada a Deus também não. Culto morno, camarada mal abre a boca para cantar, isso aí também não agrada a Deus. O Espírito Santo não está nesse tipo de culto também, tá? Agora, esse tipo de manifestação desorganizada, de grito, de berro e tudo mais, não, o Espírito não age assim. Porque de acordo com o texto que nós lemos, o Espírito Santo é um Deus de ordem. Outro detalhe, quando o Espírito Santo se manifesta numa pessoa, como que ela fica? Veja bem, muitos ensinam que há um arrebatamento de sentido, o indivíduo grita ou tem manifestações excêntricas e tudo mais. Não é isso que a Bíblia ensina. Gálatas 5, 22 e 23 nos mostra qual é o fruto do Espírito, que é composto por 9 qualidades de caráter. E aqui diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja, entre as características do fruto do Espírito na vida do crente estão a mansidão e o domínio próprio. O que nós vemos em muitos desses cultos excêntricos é falta de domínio próprio. Então eu posso garantir para você, à luz da Bíblia, não é o Espírito Santo quem está fazendo aquilo ali. Não é mesmo. Por isso eu incentivo a todo irmão sincero a continuar estudando a Bíblia, a entender a atuação do Espírito Santo e como ele se manifesta, para que não seja enganado por esse tipo de manifestação. Muito bem, eu queria aproveitar e dizer que ainda você tem a chance de receber gratuitamente o livro A Esperança Viva, escrita pelo pastor Ivan Saraiva. Você pode entrar no nosso blog agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai ver ali a imagem desse livro. Ele é gratuito, inclusive o envio para você. Você não vai pagar nada, você pode entrar lá, preencher os seus dados postais e vai receber direitinho na sua casa. Ou então, você pode ligar aqui no horário comercial e fazer o seu pedido. 0 operadora 12 21 27 3121, você pede e você vai receber na sua casa, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente nosso, uma bela literatura, que na verdade é quase um estudo bíblico. No final, você tem ainda algumas perguntas que você pode analisar com o capítulo que você leu. É uma bela literatura para você, é um livro missionário que estamos oferecendo gratuitamente, é um presente da Novo Tempo, é um presente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para você, tá bom? Peça agora mesmo. A próxima pergunta, professor, chegou aqui pelo nosso Twitter e quem mandou foi o Bruno Santos e ele pergunta o seguinte: Graça e paz, meus irmãos. O fundador da Igreja dos Mormons foi um profeta assim como Ellen White? Vi na TV que ele teve êxito em suas profecias.
Então, a senhora Ellen White é considerada como uma profetisa para os adventistas, assim como o Smith, né? Como que é o... Joseph Smith. Joseph Smith Isso mesmo. é o profeta dos Mormons. Tem a mesma fundação, fundamento bíblico para as profecias de ambos, professor? Não, na verdade, Joseph Smith tem uma diferença muito grande em relação a Ellen White, entre Por quê? outras, obviamente. Eu vou destacar algumas delas. Por exemplo, no livro de Mormon, Joseph Smith ensinava que o livro Mormon era outro evangelho de Jesus Cristo. O evangelho para as Américas, diríamos assim. Então seria um acréscimo à Isso. Bíblia? Seria um acréscimo. Agora, Gálatas 1:8 não apoia isso. Veja, não estou questionando a sinceridade dos nossos educadíssimos irmãos mormons, das pessoas mais educadas que conheço. Eu acho que é importante, né, professor, a gente destacar aqui que a gente nunca tem o objetivo de falar de nenhuma denominação. Afinal de contas, todos nós somos irmãos. E eu Exato. agradeço muito a vocês que mandam suas perguntas das mais diversas denominações religiosas. O que a gente tenta mostrar são, talvez, alguns equívocos bíblicos. E esse é o objetivo do programa, apresentar o que é a Bíblia. Só que as perguntas chegam das mais variadas denominações e a gente fala sempre, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Por isso, nós estamos colocando aqui mais essa questão e vamos ver como que o professor apresenta isso na Bíblia. Então, Gálatas 1:8, Paulo deu uma advertência muito importante. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Então, Paulo não admite a possibilidade de um outro evangelho. Joseph Smith admitia essa possibilidade do livro Mormon ser um outro evangelho. Ellen White, por sua vez, ela nunca ensinou que os escritos dela eram um outro evangelho ou uma segunda Bíblia. Então, por exemplo, entre as citações de Ellen White que eu poderia destacar para você, eu vou ler uma que está aqui no livro Evangelismo. Como eu li não tem muito tempo, então não vai ser difícil de lembrar onde está. É na página 253, se eu não estou enganado, ou 256. Vou dar uma olhada aqui para nós. É 256, tá? Olha a diferença dela para Joseph Smith, por exemplo. Falando dos escritos dela, que ela chama de testemunhos, né? Não devem os testemunhos da irmã White ser postos na dianteira. A palavra de Deus é a norma infalível. Não devem os testemunhos substituir a palavra. E aí, continuando, provem todos a própria atitude por meio das Escrituras e fundamentem pela palavra de Deus revelada todo o ponto que indicam ser verdade. Então, a diferença entre ela e Joseph é muito grande. Mesmo que tenham surgido na mesma época, Ellen White era uma profetisa que exaltava a Bíblia. Joseph Smith exaltava a Bíblia, sim, mas exaltava mais ainda também o livro Mormon, a Pérola do Grande Preço e outras obras dele. Então, a diferença, meu irmão, realmente é muito grande entre os dois, né? Muito bem, professor. Agora é aquele momento onde você vai ser desafiado. Você fica agora com o Bom Debate. Com certeza você, meu irmão evangélico, meu irmão católico, já deve ter ouvido falar na sua igreja que a salvação no Antigo Testamento era pela lei. Pois eu quero fazer um desafio, uma pergunta que é um desafio, um bom debate para trocarmos ideias. Eu gostaria que você escrevesse, desse a sua contra-resposta. Veja bem, se a salvação no Antigo Testamento era pela lei e no Novo Testamento é pela graça, por que o Novo Testamento diz que Abraão foi salvo pela fé? Pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Através da fé em Deus, né? Vou repetir. Se no Antigo Testamento a salvação é pelas obras da lei, por que o Novo Testamento diz que Abraão foi salvo pela graça, por meio da fé? Não seria uma contradição isso?
eu queria que você refletisse sobre este argumento que é utilizado em muitas igrejas. Se Abraão foi salvo pela graça de Deus através da fé, como diz o Novo Testamento, por que o Antigo Testamento seria salvação pela lei? Será que são dois planos de salvação? Eu quero que você reflita sobre isso e escreva-me para bomdebate@novotempo.com. Você vai ver o e-mail aí na tela para o nosso ouvinte que acompanha pelo rádio, vou repetir, bomdebate@novotempo.com. Você terá aí pelo menos 48 horas para formular sua resposta e a melhor resposta a esse questionamento eu vou escolher para apresentar aqui no programa. E, obviamente, se eu perceber que essa resposta não está em harmonia com a Bíblia, eu vou dar uma contra-resposta. Como sempre estamos fazendo com muito carinho, com muito respeito, estamos aqui para aprender juntos, tá ok? Então escreva bomdebate@novotempo.com e a melhor resposta será apresentada no próximo programa ao vivo. Aguardo a sua resposta. Muito bem, professor. Esse é o objetivo do programa, é nós juntos mostrarmos as nossas opiniões, ou trocarmos as nossas opiniões. É importante que você dê sua opinião, a gente vai expor aqui, mas não é que a sua opinião não vai ser válida. Claro que não, você pode dar a sua resposta e a sua resposta esteja completamente baseada na Bíblia, e ela vai ser apresentada aqui, tá bom? É um incentivo para nós estudarmos mais a Palavra de Deus e, logicamente, que temos opiniões diferentes, mas todas são válidas para o nosso crescimento espiritual. Participe, dê a sua opinião, dê o seu comentário e mande para o professor. Vamos ver como é que vai sair. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso SMS aqui. Boa noite, meu nome é Adilson. Não tenho religião, mas tenho uma dúvida. Se as pessoas morrem e não vão para o céu de imediato, mas aguardam o julgamento final, o ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz foi uma exceção? Sim, porque Jesus foi claro quando disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou este ladrão está no céu, ou ele ainda está aguardando o julgamento. Como é que é isso, professor? Jesus disse que o ladrão estaria com ele no paraíso. Imediatamente ele foi ao céu com Cristo? Pois olha, amigo telespectador, obrigado por sua pergunta. Eu vou lhe mostrar uma coisa interessante. Esse texto de Lucas 23, 43, que diz respeito à sua dúvida, esse texto, na verdade, não quer dizer aquilo que boa parte dos tradutores pensa que diz. Por exemplo, nas nossas traduções está assim, na maioria delas, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Óbvio que a vírgula antes da palavra hoje está indicando que naquele exato momento, Jesus e o criminoso arrependido estariam no paraíso. Porém, temos que lembrar de uma coisa. No original grego, não havia pontuação, não havia vírgula. É óbvio que a vírgula veio a existir depois. Aí você pode pensar assim, mas como é que você prova que a vírgula não tem que ser antes da palavra hoje, pode ser depois? Veja, os tradutores da tradução ecumênica da Bíblia, analisando melhor o texto grego e percebendo algumas incoerências das outras traduções, eles traduziram direitinho Lucas 23, 43. Ao invés de colocar uma vírgula apenas antes da palavra hoje, eles colocaram depois também da palavra hoje. Eu até vou aproveitar, vou pedir para o câmera focar um pouquinho aqui para eu ver se eu consigo mostrar isso, tá? Essa é a tradução ecumênica da Bíblia, TEB. É uma tradução feita por eruditos católicos, judeus, cristãos, não é? E aqui em Lucas 23, 43, se você perceber, vamos ver se dá para... Peço desculpas ao amigo da Rádio Novo Tempo, que obviamente vai ter que crer pela fé no que eu estou dizendo aqui. Então, olha o que diz aqui nessa tradução, Aqui, em verdade eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Veja, mudou todo o sentido do texto. Ele não quer dizer que naquele momento eles estarão no paraíso, mas hoje em que eu estou aqui nesta cruz,
eu prometo, você estará comigo no paraíso, algo futuro. Essa tradução, a vírgula, como foi colocada pela TEB, a correta, por quê? Por dois motivos muito simples. Em João 19, 31 a 33, se você ler ali, o ladrão, o criminoso arrependido, não morreu naquele dia. Ele continuou vivo. E se você ler João 20, 17, no domingo pela manhã, Cristo disse para Maria Madalena que ele ainda não havia subido para o Pai. Então, eu lhe pergunto, como que ele iria para o céu na sexta-feira com o criminoso arrependido, se o criminoso não morreu na sexta-feira e se domingo pela manhã Cristo disse que ainda não havia subido para o céu? É impossível. Então, por isso, esse é um dos porquês que fez com que os tradutores, obviamente, traduzissem devidamente na tradução ecumênica da Bíblia. Então, meu irmão, é uma questão de vírgula, uma questão de pontuação, e eu tenho esperança que outros tradutores considerem esses aspectos bíblicos para pontuarem o texto da forma correta. Muito bem, professor. Olha, hoje as perguntas estão muito boas de todos os lugares. Eu não sei nem onde pegar a melhor pergunta. Por isso, me perdoe se a sua pergunta não foi para a mira. Todos estão participando aqui, mandando muito boas perguntas. Obrigado por vocês fazerem o nosso programa acontecer. Tem uma pergunta aqui desesperada no nosso blog. Deixa eu colocar ela aqui. Quem mandou foi o Pedro Henrique. E ele é do Rio de Janeiro e ele pergunta o seguinte: pelo amor de Cristo, pesque a minha pergunta, é a 10ª tentativa. Muito bem, sua pergunta está na mira. Olá, professor Leandro Quase Tito, meu nome é Pedro Henrique, tenho 15 anos e sou muito fã do programa Na Mira da Verdade. Comecei a frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia há pouco mais de 2 meses. Uma dúvida me atormenta desde que cheguei à igreja. Em certa ocasião, quando ainda estava em outra denominação, fiz algo muito grave. Falei com o pastor sobre comentários que a minha avó fazia a ele e sua esposa e que eram inadequados. Só que ele acabou num culto onde ela estava falando tudo o que eu havia dito aos membros que ali estavam, sem dizer que foi ela que disse ou eu que contei. No fim do culto, fui embora e ao chegar em casa, para que não achasse que tinha sido eu quem contei, fiz uma coisa terrível. Disse que o Espírito Santo tinha revelado isso. Sabia que poderia estar pecando contra o Espírito Santo, mesmo estando na igreja errada. Mas depois que entrei na igreja adventista, esta dúvida me deixou mais angustiado ainda. Afinal, pequei contra o Espírito Santo? Estou condenado à morte eterna? Estou extremamente arrependido do que fiz. Professor Leandro Quadros, este jovem pecou contra o Espírito Santo? Eles não têm mais perdão, professor? Meu jovem, jamais, você nem de perto pecou contra o Espírito Santo. Você, obviamente, mentiu. Mas, meu jovem, quem de nós não peca? Quem de nós não mente ou comete coisas muito piores? Né? Todos somos pecadores. Veja, o pecado contra o Espírito Santo, em Mateus 12, 30 e 31, não é o que você está pensando. Se você ler todo o capítulo 12, eu não vou ler, obviamente, mas eu vou te dar uns macetes aí, para você entender o que é o pecado imperdoável. Leia primeiramente todo o capítulo 12 e pergunte assim, por que Jesus disse aos fariseus que eles estavam cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Fazendo essa pergunta, busque as respostas no capítulo e algumas respostas você vai achar. Primeiro, do verso 1 até o verso 13, os fariseus rejeitaram a Jesus por ele ter curado no sábado. E o que mais que eles fizeram? Verso 14, seria bom você ler esse verso 14. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Veja, o pecado deles contra o Espírito envolvia uma rejeição tal de Jesus que eles queriam até matar a Cristo. E aí quando você vai para o verso 22 ao 29, Cristo expulsa o demônio de um indivíduo e eles falam assim, não, você expulsa demônio porque você fez um pacto com o diabo. Estou falando na nossa linguagem, né? Ou seja, uma obra que o Espírito Santo fez, eles atribuíram ao próprio demônio.
Aí depois dessa rejeição, dessa maldade deles, é que Cristo dá, obviamente, a advertência contra a blasfêmia do Espírito. Ou seja, blasfemar contra o Espírito é você rejeitar tanto a Jesus na sua vida que você perde o discernimento espiritual e passa a atribuir a obra de Deus ao próprio diabo. Meu jovem, esse não é o teu caso nem de perto. Você é um filho de Deus, amado por Jesus. Deus já lhe perdoou desse seu erro. E deixa eu ser muito transparente com você, meu jovem. Que bom que eu, aos 36 anos de idade, eu cometesse apenas esse tipo de erro que você comete. Nossa, eu estaria em muito mais paz com Deus. Infelizmente, eu sou um grande pecador e cometo erros piores, com certeza, do que os que você comete. Se eu mesmo assim me sinto perdoado porque eu olho para Jesus e não para mim, pode ter certeza, meu irmão, a graça de Jesus te alcança, fique tranquilo, continue crescendo na fé, continue apegando-se a Cristo e saiba que o amor dele é infinitamente maior que os nossos pecados, tá bom? Muito bom, professor, muito bom. Eu queria agora só lembrar que nós temos aqui pessoas que vieram assistir o programa com a gente, pessoas que vieram de longe, vieram lá da Paraíba. Eu queria mandar que desse um tchauzinho pra gente, a dona Dalvina, a dona Lúcia, a Betânia, o Ranieri, que vieram lá da Paraíba para ver o programa ao vivo aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Que Deus abençoe vocês aí. Professor, o nosso tempo está estourando quase aqui, mas eu tenho que colocar uma pergunta para você. Essa veio do Facebook, a Sabrina Alcântara. Olá, boa noite, comecei a ver o programa de vocês, muito bom, hein? Meu nome é Sabrina e gostaria de saber se a pessoa pode tomar Santa Ceia sem ser batizado, porque tem igrejas que aceitam e outras não. Afinal, a Santa Ceia é só para quem está batizado, é só para quem está em paz com Deus, professor? Veja, a Bíblia não é assim dogmática, taxativa em relação a isso. Então eu não posso dizer assim, ó, essa Tem um igreja, minutinho, professor. essa igreja está certa, essa outra está errada em fazer isso. Nós, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, entendemos que a Santa Ceia, se a pessoa tem discernimento do que aquilo significa, a nossa celebração é de comunhão aberta, ou seja, qualquer pessoa que entender o significado dos emblemas, né, e quiser celebrar a Jesus, a sua vinda, nós permitimos que as pessoas celebrem se ela participar da cerimônia do lava-pés. Nós entendemos que é livre. Todo pecador que sente a necessidade de buscar a Jesus, né, ele pode participar. Agora, outras igrejas cristãs pensam que não, nós respeitamos porque a Bíblia não é dogmática em relação a isso. Leia 1 Coríntios 11 e João capítulo 13 para pegar mais informações sobre o tema. É até uma forma de um concerto com Deus, né, professor? Quando a gente participa da Santa Ceia, nós estamos renovando o nosso pacto de estar... Esse para os que são batizados, né? Uhum. E aí, por exemplo, quem não é batizado, então nós entendemos que é uma forma até de despertar na pessoa o interesse por Jesus. Agora, outras igrejas cristãs preferem não, então nós também respeitamos. Ok, professor, muito bem. Bom, nós recebemos muito boas perguntas hoje. Foi uma pena que, infelizmente, não conseguimos colocar mais perguntas aqui, mas eu agradeço a você, viu, por você estar fazendo o programa ter uma qualidade cada vez melhor. Obrigado pela sua participação. Formule suas boas perguntas e mande sempre pra gente, tá bom? Professor, nosso tempo acabou. A gente se encontra, se Deus quiser, segunda-feira que vem. É isso aí. Obrigado, Tito, pela companhia. Obrigado, amigo telespectador, por seu carinho. Obrigado a você, amigo ouvinte, por sua preciosa companhia. Que Deus te abençoe. E nunca se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no Beco você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.